essa é a questão do estudo das funções. Bom, vamos ver aqui esse exemplo aqui. A tabela a seguir indica o nome de alguns estados e das suas respectivas capitais. Você tem aqui uma tabela, pessoal, você tem aqui alguma tabela, o que eu quero deixar claro para você é o seguinte, pessoal: reconhecer uma tabela, saber analisar uma tabela matematicamente é muito importante. Vocês vão ver várias tabelas por aí, entendeu? É importante você retirar da tabela o raciocínio matemático. Quer ver onde tem muita tabela? Nos jogos de futebol. Sabe? O campeonato, né, do jogo de futebol aí, né, ele sempre sai lá a tabela dos pontos, né, voltar à situação de cada time, entendeu? Então é importante você saber o quê? Retirar da tabela os raciocínios matemáticos, entendeu? Então, é o que está acontecendo aqui. Repara, você tem duas variáveis, vamos colocar aqui, duas variáveis, estados e capitais, certo? Você tem os estados aqui que foram dados: Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, e as suas devidas capitais, né? A gente pode observar que o quê? Capital do Ceará está direcionado com a Fortaleza. Capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Capital do Rio de Janeiro. Capital de Paraná, Curitiba. Capital de Pernambuco, Recife. Tá? O que a gente pode dizer aqui, Ronaldo? Olha só, observa, o que a gente pode dizer? Que essas variáveis aqui, capital, essas variáveis capitais, ela está em função do Estado. Vê se está. A variável capital está em função do Estado. Mais ainda, a variável capital depende de quem? De cada Estado. A variável capital depende de cada Estado. Mais ainda, não existe Estado com duas capitais. Existe algum Estado com duas capitais? Não. E mais ainda, não existe nenhum Estado aqui que não tenha capital. Todos os Estados têm uma capital. Está vendo? Todos os Estados têm a capital e não tem nenhum Estado que tenha o quê? Duas capitais. Perfeito? Então, isso aqui é a ideia de função. A gente vai dizer que o Estado é a variável independente, e a capital vai ser o quê? A variável dependente, porque cada capital depende de quê? Do Estado. Aqui nessa tabela caracteriza muito bem a ideia de função, sem falar o quê? Em número, propriamente dito nesse momento. O segundo exemplo da ideia, né, do conceito de função, fala sobre o Instituto de Meteorologia de Porto Alegre, quis fazer o estudo da variação da temperatura à sombra e mediu-a de hora em hora. Então existe, olha só, observa aqui, existem duas grandezas em questões. Quais são as grandezas? Hora e temperatura. O que é a grandeza? Tudo aquilo que você pode medir. Tá? Duas grandezas em questões: hora e temperatura. Certo? É isso que você tem que entender a princípio.